Programa Luz na Penumbra para o dia 28 de dezembro de 2020. Estudo da pergunta 936 de O Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que nos é dada igual para todos, um recurso a mais para uma caminhada cada vez mais firme e consistente na direção do bem maior em favor de todos. Hoje temos a presença de Dario Raum. Olá, queridos ouvintes, é com muita alegria e satisfação que estamos aqui novamente para o estudo do Livro dos Espíritos. E Angélica, a dos olhos de Safira. Um prazer enorme estar aqui com vocês, dando sequência ao nosso estudo, né? E adoro. Olha, é bom entrar na casa de cada um dos nossos ouvintes. A impressão que eu tenho é que realmente há pessoas que nos aguardam como visitas que são recebidas com aquele cafezinho, com aquele papo agradável, com aquele diálogo que nos eleva. E a rádio, nos anos todos que eu tenho frequentado, tem me dado o testemunho disso. Só para lembrar, gente, a Rádio Rio de Janeiro é o centro espírita que entra na casa de cada um de nós. Aquele que não consegue chegar no centro espírita porque tem dificuldade de enxergar, aquele que não chega ao centro espírita porque está como interno de uma instituição correcional, aquele que não consegue chegar ao centro espírita porque está internado num hospital, a rádio vai até você. E é uma honra estudar a doutrina espírita e compartilhar com você essa presença. Muito obrigado por você estar conosco. Então, hoje, dando sequência e encerrando o estudo da perda de entes queridos, estudando no Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto Bezerra, nós formulamos a seguinte pergunta: de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? Nós vamos ler a resposta dos espíritos e o primeiro parágrafo que nós vamos passar para os nossos expositores, começando com a Angélica. O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra. Mas uma dor incessante, fora de propósito,
o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram. Essa resposta tem um peso realmente muito grande que a nossa Angélica vai abrir e depois vai haver o debate com o Dario. Mas dando a sequência com o início do comentário de Kardec, ele nos diz aqui: estando o espírito mais feliz no plano espiritual do que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Imaginemos dois amigos que se acham presos na mesma cela. Ambos devem alcançar um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse porque seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que o outro partilhasse do seu cativeiro e do seu sofrer tanto tempo quanto ele? Dá-se o mesmo com dois seres que se amam na terra. O que parte antes é o primeiro que se liberta, e devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento que também seremos libertados. Angélica. Nós temos que começar a entender, é um questionamento muito forte, né? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? A gente encarnou para quê? Por quê? Qual o objetivo? Certo? Esse é o primeiro passo. A partir do momento que a gente entende por que a gente está aqui, qual é o nosso compromisso, qual é a nossa meta a ser atingida, aí as coisas começam a tomar outros ares, né? Outras cores. Nós precisamos entender que estamos aqui trocando, né, sentimentos, informações, aprendizados nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos profissionais, nas amizades. E quando a gente se separa, né, pelo desencarne de um ente muito querido, que a gente ama, e sente uma dor muito grande, uma dor que não consegue passar pelo momento que é permitido, vamos dizer assim, porque toda perda, toda separação, né, nos causa um sofrimento. Mas esse sofrimento, ele tem um tempo para acontecer. É um luto que a gente vive, emocional, até se acomodar à nova realidade. Mas, quando a gente extrapola esse tempo de luto e esse sofrimento passa a ser uma coisa muito mais penosa, muito mais, como é que se diz, constrangedora, isso alcança o nosso ente querido no plano espiritual e faz com que ele fique preso, amarrado pelo sentimento que nutre por nós, né, a esse pesar. E isso causa um atraso no desenvolvimento dele e no nosso desenvolvimento. Obviamente não é isso que a gente deseja. Porém, vamos pesquisar por que tanta dor diante de uma separação. Aí a gente vê, não, mas eu perdi um ente querido. É comum a gente falar, eu perdi, né? Mas não se perde nada do que não se tem, entende? Não se perde nada do que não se tem. Nós não somos donos de nada, nem de ninguém. Todos estamos aqui dividindo e compartilhando situações. Até mesmo as coisas materiais, elas nos são disponibilizadas para o nosso aprendizado, para que nós possamos evoluir.
E as pessoas, elas vêm justamente como nossos apoios, como nossos anjos guardiões encarnados para nos mostrar o melhor caminho a seguir. São companheiros, são amigos e até mesmo aqueles com os quais a gente que divergem da nossa opinião, eles também são importantes na nossa trajetória. Então, quando a gente tem essa dor muito profunda e dilacerante com relação à separação, pode contar que nós temos que aprender a lidar com o sentimento de posse, porque só se perde aquilo que se possui. E a gente não possui as pessoas. A gente compartilha espaço, situações e encarnações. E tudo é aprendizado. Na sequência, Kardec até explica isso, certo? Mas vamos ver aqui. Dario. Exatamente. Eu costumo até falar para os meus 5 filhos que o dia que eu desencarnar, eu não quero ninguém chorando lá no meu caixão, porque eu vou levantar, vou brigar com eles. Entendeu? Por quê? O sofrimento, a dor da perda é diretamente proporcional ao desconhecimento do espiritismo, ao desconhecimento que você vai para a sua pátria espiritual, de onde você realmente veio, né? E que você lá vai continuar um trabalho. Não pensem todos vocês que você vai voltar para a pátria espiritual, vai ficar no bem bom, lá na piscina, debaixo das árvores, sem fazer nada, não. Lá se trabalha mesmo muito mais que aqui. No Umbral não tem piscina, não. Pois é, nas cachoeiras, né? Vamos dizer assim. Né? Então, o importante é entender que você não está perdendo nada. Você está perdendo a companhia daquele corpo físico que te acompanhou durante uma vida inteira. Temporariamente. Temporariamente, porque um dia você vai junto, vai encontrar ou não com ele, isso depende dos desígnios de Deus. Né? Você vai encontrar a grande família espiritual que você tem, que em outras encarnações você conviveu aqui na Terra com eles. Isso é que é importante que tenhamos essa compreensão. E lembremos sempre uma coisa, nós somos espíritos. E vamos à vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E vamos dar sequência ao resto da resposta com o comentário de Kardec, que nós vamos ler e passar ao Dario. Tá bom? Façamos ainda a respeito outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se acha em situação muito penosa. Sua saúde ou seus interesses exigem que ele vá para outro país, onde estará melhor sobre todos os aspectos. Durante algum tempo ele não estará mais ao vosso lado, mas estareis sempre vos correspondendo com ele. A separação será apenas material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento, embora para o bem dele? A doutrina espírita, pelas provas patentes que oferece da vida futura, pela presença em torno de nós daqueles a quem amamos, pela continuidade da afeição e da solicitude que devotam a nós e pelas relações que ela nos permite estabelecer com eles, oferece-nos suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo, não há mais solidão nem abandono. O homem, por mais isolado que esteja, terá sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos com impaciência as tribulações da vida,
Elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos como podemos aguentá-las. E, contudo, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas queixas, felicitar-nos-emos por isso quando estivermos fora dessa prisão terrena, como o doente que sofre se regozija quando se vê curado, por se haver submetido com resignação a um tratamento doloroso. É exatamente isso que eu falei, né? O conhecimento da vida futura, que todos nós, um dia, aqui eu falo do ser humano em geral, porque os espíritas ainda têm dentro do próprio espiritismo gente que ainda não tem a fé nessa vida futura, ainda estão no aprendizado. Outros já estão mais evoluídos, que já entendem melhor essa vida futura e acreditam, mas dentro do próprio espiritismo não é unânime. Imagina em quem não pertence ao mundo do espiritismo, né? Então, isso é uma coisa que a humanidade caminha de qualquer maneira para esse conhecimento. Existem, inclusive, várias seitas por aí, várias religiões que acreditam em reencarnação, sem serem o espiritismo, né? E já está provado que a reencarnação existe e provado cientificamente. Ora, com todas essas provas científicas, ainda há pessoas que ainda duvidam. O ceticismo faz parte da vida humana, isso é normal, faz parte da evolução, você vencer o orgulho, o egoísmo, o ceticismo e tudo isso. Então, portanto, um dia toda a humanidade se unirá e compreenderá que apenas estamos trocando de roupa, né? Tirando essa roupa velha que a gente já tem, vamos voltar para a pátria espiritual, de onde nós realmente pertencemos, e com a evolução, com as experiências de vida que nós levarmos daqui, nós lá faremos mais trabalho na parte espiritual e um dia, conforme as nossas necessidades e as nossas dívidas que tenhamos que reparar, voltaremos ao corpo físico, né? Ou aqui nesse planeta ou em outro planeta qualquer. Angélica. Eu enxergo ainda nessa questão um outro sentimento que precisa muito ser trabalhado, que é a questão da humildade. Você tem que ser humilde e se colocar, né, de forma positiva diante dos desígnios de Deus. Aceitar situações que vão contra os seus interesses e a sua vontade, os seus desejos, aceitar e compreender a importância e a necessidade delas, fazem com que a gente exercite a questão da humildade. Porque tem coisas que você não pode determinar, né? O tempo que vamos passar juntos, encarnados, o tempo que vamos nascer ou desencarnar, isso pertence a Deus. Então, a gente não tem o direito de intervir nisso. Apenas precisamos ter a sabedoria de aceitar com dignidade, com confiança, com fé, o momento em que a gente vai vivenciado e a certeza de que o encontro se fará necessário. Levando sempre em consideração que tudo que nos acontece aqui tem uma razão de ser. E tudo nos leva a um grande aprendizado. Então, cada situação, cada sentimento tem que ser vivido e estudado para que a gente possa crescer
para que a gente possa aprender com a situação, para que a gente possa chegar e, num momento desse, de separação, e dizer: muito obrigada, Senhor, pelo tempo que eu tive para dividir a minha existência com essa existência que está retornando à pátria espiritual. Me veio agora à mente uma coisa. Conforme nós iniciamos o estudo a respeito de perda de entes queridos na semana passada, estamos dando sequência agora, cabe-nos também refletir a respeito das oportunidades que a vida nos apresenta e que muitas vezes desprezamos. E aí, os nossos amores, aqueles que nós mais amamos, que são as nossas crianças, devem ser o foco da nossa reflexão de agora. O nosso Richard Simonetti conta a história de um casal que tinha reencarnado com um determinado encargo. Eles deveriam criar uma instituição de auxílio à infância carente, e basicamente de crianças especiais. Tinham 2 filhos, entrando na adolescência, tinham uma situação econômica razoável, tinham saúde, tinham conhecimento material e espiritual, mas estavam, digamos assim, levando a vida. Então o mentor espiritual que eles tinham resolveu tomar uma medida um tanto ou quanto drástica. O que fez ele? Voltou à vida física através desse casal que eram seus educandos. E desde o início da gravidez, a família toda ficou encantada por causa da vibração que aquele espírito transmitia a todos. Depois nascido, impressionou mais ainda pela precocidade do menino, preocupado com a dor do outro, preocupado com o sofrimento alheio, principalmente das crianças portadoras de doenças e que tinham necessidades especiais. Poxa, por que eu vim numa família tão boa, tão bem recebido, e, no entanto, eu vejo crianças sem recursos e, pior, enfermas, gravemente enfermas. E perguntava para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe não sabiam como responder. Isso foi durante 3 anos. Num determinado dia, o menino amanheceu com uma febre altíssima. E já amanheceu com uma convulsão. Levado às pressas para a emergência, declarou-se o diagnóstico: uma meningite meningocócica gravíssima. E ele se foi em 24 horas. Foi um trauma brutal para a família. Os irmãos mais velhos, os pais, os amigos, todos ficaram muito mobilizados. Porque aquela criança realmente era uma luz na vida de todos. E num determinado momento, a mãe falou assim: nós temos que orar a Deus pedindo auxílio para podermos carregar esta cruz da ausência dele. E oraram fervorosamente para carregar aquele fardo da perda. Embora fossem de uma formação religiosa que sabia que eram espíritos, mas a dor da perda nós não temos como aquilatar.
Nós que estamos aqui não sabemos a dimensão do sofrimento do nosso irmão, mas podemos sim saber a dimensão do consolo e da esperança que podemos transmitir. E foi exatamente isso que o casal se dispôs a fazer. Criaram uma instituição de auxílio para aquelas crianças que o seu filho, que havia desencarnado, tinha apontado como as mais necessitadas. As crianças enfermas, deficientes, as crianças especiais e sem recursos. E passaram a dedicar o casal e os outros 2 filhos ao trabalho do auxílio às crianças especiais. Uma casa foi fundada, o trabalho foi adiante, e tudo sob a égide daquele espírito que durante 3 anos esteve junto àquela família para modificá-la. Reconheçamos aquele anjo que veio para nós e que nos sacudiu por dentro, veio para nos dizer: vocês são capazes de ir mais e além. Vamos refletir a respeito disso. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo aquela dádiva especial que nos elevará mais rapidamente a planos mais elevados. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui em seu capítulo 23, Estranha Moral. E hoje, para darmos continuidade a este estúdio, nós contamos mais uma vez com a presença da nossa irmã Marta Batista, que vai nos abrilhantar com seus comentários. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Antônio. Vamos então prosseguir com esse estudo, porque esse estudo dessa proposta do capítulo Estranha Moral é uma proposta bastante importante no nosso processo de evolução, no nosso processo de caminhada, no sentido de progredir. Então, ele todo o capítulo, como eu e você já falamos na semana passada, é um capítulo que traz aparentes contradições em relação à fala de Jesus. Mas nós já percebemos, a partir da semana passada, quando nós começamos a explanar sobre a proposta do capítulo, que não tem contradição. O que, na realidade, o capítulo pretende é justamente reunir todas as citações, ou melhor, todas não, algumas citações que foram atribuídas a Jesus e nas quais ele apresenta ali uma proposta de nós começarmos a entender a ordem das coisas, a importância das coisas. E ele
destaca que todas as questões espirituais são predominantes. Então, ninguém tem que odiar pai e mãe, ninguém tem que abandonar pai, mãe e filhos, ninguém deixa de atender as necessidades de quando um corpo, né, falece e precisa ser enterrado, precisa passar por aquele ritual. Nada disso, a proposta não é essa, né? E muito menos que nós devemos usar a espada, porque Jesus trouxe a espada e não a paz. Então nós vamos perceber que ao longo do capítulo, todas as propostas são a de que aquilo que normalmente, no ponto de vista material, nós priorizamos, ele explica que deve ser atendido de acordo com as necessidades, mas nunca preterindo as questões espirituais, que elas sempre terão um papel maior, uma preponderância sobre as questões materiais. Só assim a gente progride, só assim a gente evolui. Então vamos ver, os itens que vamos estudar hoje são 4, 5 e 6, que tratam do tema abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher ou seus filhos, ou suas terras, receberá cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e que te seguimos. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ninguém deixará pelo meu reino de Deus a sua casa, ou seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo muito mais, e no século que vier, a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. E ainda Lucas, mais uma orientação quando ele diz: um outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenha em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Então, as 3 propostas aqui, 2 de Lucas e uma em Mateus, são justamente de que nós sempre priorizemos as questões espirituais em importância. Não é que nós tenhamos que deixar, de fato, literalmente, a gente já viu que não se pode estudar nada relativo a Jesus de forma literal, né? Ao pé da letra, você não vai conseguir entender. Vai parecer que tem uma contradição, que é um paradoxo, mas não é. Então, é sempre priorizar o espiritual em detrimento do material, mas, lógico, realizando todas as suas tarefas. Então, o que ele quer dizer aqui é que todas as vezes que você, com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade, atendeu a tua família toda e a todas as tuas responsabilidades aqui na Terra, mas atendendo a isso, mas sempre priorizando as questões espirituais, claro que, com certeza, no século que vier, você receberá a vida eterna e ainda receberá o cêntuplo sobre tudo isso. Agora, ele chama atenção para que a gente entenda a importância das questões espirituais quando ele diz que quando você pega na charrua, ou seja, charrua aí é uma alegoria, uma metáfora da lavoura do Pai, que nada mais é do que o nosso coração. Quer dizer, nós trabalharmos o nosso coração para ele ser melhor, para ele ser mais amoroso, mais moralizado.
E você, então, depois que você compreende a necessidade de se trabalhar moralmente, espiritualmente, e aí você olha para trás, mas espera aí, eu tenho tanta coisa que resolver, com certeza você não pode. Então ele diz, aquele que pega a charrua e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Ou seja, com certeza ele paralisa o processo evolutivo, né? O caminho do progresso. Então é isso que ele quer dizer. E Kardec nos auxilia trazendo algumas reflexões. Ele diz assim, sem discutir as palavras, é preciso procurar compreender o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque ele está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia do abandono da família seria sua negação. Então é evidente que quem conhece o Cristo, as suas orientações e tudo que ele propôs e pregou, claro que vai entender que ele jamais poderia propor o abandono da família. Isso seria a negação do seu próprio ensino. Então, ao pé da letra, você não vai conseguir compreender nada que Jesus nos legou. Então, o que ele quer dizer é que nós devemos colocar os interesses da vida futura acima dos interesses e considerações humanas. Quer dizer, nós temos que usar, durante a nossa vivência, a nossa jornada aqui na Terra, o ponto de vista que concilie com a vida futura. Então, nós sabemos, no capítulo 2, nós temos aqui o reino maior deste mundo, nós temos tanto a proposta de vida futura, que Kardec traz para nós, quanto temos a proposta de ponto de vista. E Kardec já inicia esse tema do ponto de vista dizendo que uma ideia clara e uma ideia precisa que você possa vir a fazer da vida futura te dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens. Então, um exemplo bem simples e bem prático, né? Que você, colocando um ponto de vista mais amplo, mais espiritual do que material, nas questões da vida cotidiana, ela vai te dar uma fé enorme, inabalável na vida futura, e isso vai, justamente, te moralizar. De que maneira? Um exemplo, você tem problemas físicos que encerram limitações. Mas você não se conforma, porque você não tem essa perspectiva, não tem um ponto de vista mais amplo, de futuro. Então, como você entende vida futura apenas como céu ou inferno, vida única e encerra no céu ou no inferno, você faz qualquer coisa para que essa limitação te impeça de desfrutar das coisas que você julga melhor. Então, a questão do dinheiro também é um exemplo excelente, porque você não se conformando com a falta de dinheiro para realizar coisas que você gostaria de fazer, você então acha que os fins justificam os meios e você parte então para fazer coisas equivocadas. Você passa a ser desonesto, você passa até mesmo a passar a perna em outras pessoas para se dar bem financeiramente e realizar aquilo que você julga que seria a felicidade máxima. Ao passo que, quando você tem uma visão ampla de vida futura, um ponto de vista amplo, ele te dá uma ideia de vida futura com mais assertiva. E você diz, bom, peraí, aquilo que eu não consegui realizar agora, eu posso continuar correto, sendo uma boa pessoa, sendo uma pessoa de bem, e numa próxima existência certamente eu poderei realizar aquilo que não consigo hoje. Então é isso que a vida futura, você tendo um ponto de vista mais amplo,
vai te trazer uma ideia de vida futura, com certeza te trará esperança e te trará também essa ideia de felicidade e não te levará a ter uma conduta equivocada. Então, importante que a gente pense sobre isso. E todo esse capítulo vai ser permeado por essas máximas. Você ter uma perspectiva espiritual mais ampla para entender o que ele quer dizer e todos os momentos em que ele citou alguns exemplos em que você deve sempre priorizar as questões do interesse da vida futura, prevalecendo sobre os interesses da vida humana cotidiana. E ele segue dizendo: não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e da vida, das afeições de família pela pátria? Condena-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Ao contrário, não lhe é concedido um grande mérito por deixar as doçuras do lar doméstico e o calor das amizades para cumprir um dever? Portanto, há deveres que se sobrepõem a outros. A lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais e seguir o seu esposo? Sim, uma questão de que, lógico, ele estava falando com uma perspectiva daquela época, né? Evidente que agora o contexto é outro, mas de qualquer maneira, não pela lei, mas pela própria proposta do contrato de união, essa proposta, esse contrato, que lógico, eu não estou nem falando de um contrato de lei, estou falando de um contrato entre duas pessoas. Esse contrato faz com que você, olha, você não pode se casar e permanecer naquela casa dos pais, né? Você tem que seguir e formar uma nova família. Então, existem sempre na vida humana, existem sempre situações que prevalecem, que se sobrepõem a outras questões, que elas são mais importantes. Então, se na vida humana existem questões que se sobrepõem em importância a outras, imagina as questões espirituais, que dizem respeito à tua felicidade, que dizem respeito ao teu progresso, que dizem respeito à tua evolução. É evidente que vai ter e vão existir questões que sobrepõem, que prevalecem sobre outras. E é aí que nós precisamos entender e refletir sobre isso. Você tem que viver de acordo com as normas que as leis e o contrato social estabelecem para você em família, mas sempre entendendo que você vai ser equilibrado, você vai ser racional em relação àquela vivência, porém entendendo que a tua vida futura não pode ser colocada de lado. E aí a gente percebe certas pessoas que dão maior importância a tudo que se relaciona ao emprego, a tudo que se relaciona às questões domésticas dentro de casa. Ninguém está falando que aquilo é ruim, negativo, que não tem importância. Claro que tem. Naquele papel, naquele cenário doméstico, tem importância. Mas a gente não pode deixar de lado questões espirituais, né? Se comprometer com a proposta espiritual. Evidente que a proposta espiritual aqui na Terra ainda passa pela religião, mas você ter o compromisso de estudar e de se debruçar sobre essa reforma íntima, estudar para você se debruçar sobre uma transformação interior. Mas muitos alegam que, mas eu não posso, porque e os deveres que eu tenho aqui dentro de casa? Eu tenho muita coisa para fazer. Não, se você for parar para pensar em tudo que você tem que fazer dentro de uma casa, você com certeza jamais você dormiria, nem faria absolutamente mais nada a não ser limpar a casa.
porque aquilo não tem fim, a gente sabe disso. A questão do emprego também, você tem uma jornada, essa jornada tem um limite de horário, justamente porque se você não parar naquele horário, você ia adentrar a noite afora, a madrugada afora, e ia trabalhar sem parar, porque é lógico, aquilo não teria fim. Então, nós temos que aprender a priorizar, nós temos que aprender a perceber, a discernir os interesses que prevalecem, aqueles que vão te dar retorno em termos definitivos, que são as questões espirituais. Então ele segue: o mundo está cheio de casos em que as separações mais penosas são necessárias, mas as afeições não se rompem por isso. O afastamento não diminui nem o respeito, nem a solicitude que são devidos aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se então que, mesmo interpretadas ao pé da letra, exceto o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que determina ao homem honrar seu pai e sua mãe, nem do sentimento de ternura paternal. Com muito mais razão, isso acontece se as analisamos quanto à sua essência. A finalidade dessas palavras era mostrar de uma forma exagerada, propositalmente, quanto era importante para o homem preocupar-se com a vida futura. Aliás, elas deveriam ser menos chocantes para um povo, para uma época em que, em consequência dos seus costumes, os laços de família eram muito mais frágeis que em uma civilização de moral mais avançada. Esses laços muito fracos entre os povos primitivos fortificaram-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto entre as famílias quanto entre as raças, pois elas se degeneram se não houver cruzamentos, se não se mesclarem umas com as outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no do físico. Então ele diz aqui claramente que certas separações são necessárias. Para quê? Para que a gente progrida, tanto em termos pessoais, quanto em termos familiares, de sociedade também. Ele fala até de raças, né? É verdade, porque se você reencarna numa outra raça, ou até mesmo vai para um outro continente a trabalho, né, você vai absorver novas ideias e novos costumes através daquela nova sociedade que você vai participar. E isso é fundamental, né? Um pai deixa ou uma mãe deixa de amar o seu filho porque ele teve que se mudar para um outro país distante, porque aquilo seria positivo para ele progredir profissionalmente? Claro que não. Ninguém deixa de amar um filho, uma esposa, um esposo, por ele ter que se afastar por algum motivo. Então, as separações são necessárias e nós entendemos que aquilo é para um bem futuro. E é isso que nós temos que começar a entender. Se temos que entender isso, somos compelidos a entender isso do ponto de vista aqui na Terra, imagina a questão espiritual da vida futura. Muito mais ainda. E ele segue, terminando. As coisas aqui estão encaradas apenas do ponto de vista terrestre. O Espiritismo faz com que as possamos ver de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem, nem com a separação, nem com a morte do corpo. Que eles se fortificam na vida espiritual, pela depuração do espírito. Verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então, encerra nos mostrando que tanto do ponto de vista material
com a separação temporária ou a definitiva física, que é a morte, isso não vai romper jamais os laços de afeição que os espíritos têm estabelecido, ou que estabeleceram. Porque a verdadeira afeição é a espiritual, aquela que transcende. Então, esses espíritos com certeza se encontrarão em outros momentos. Então, percebemos assim que o que ele nos propõe é que tenhamos sempre em mente o que é mais importante. A prevalência das questões da vida futura, espirituais, sobre as questões terrenas. Não é isso, Antônio? É isso mesmo. A interpretação dessas passagens de Jesus é muito importante, né? E este capítulo vem com essa finalidade, tirar este véu desse mal entendimento, para que nós possamos então absorver melhor os ensinamentos que o Cristo nos deixou, né? Muitas vezes há palavras aqui que hoje têm um significado um pouco mais forte, diferentemente de que na época do próprio Cristo, então isso causa em nós algum constrangimento. Mas a grande verdade é que se o mandamento maior diz que devemos amar Deus acima de todas as coisas, então amar Deus significa também seguir aquilo que o Cristo nos trouxe, a sua doutrina, a sua proposta, que além de dizer que devemos amar Deus, devemos amar o próximo, né? Então, quando houver uma divergência entre qualquer pessoa da família, do trabalho, ou das nossas coisas, nossos interesses, negócios, que bata de frente com o amor que devemos dedicar a Deus e ao próximo, nós devemos optar por amar Deus e ao próximo, independentemente de quem esteja batendo de frente conosco. É essa a ideia do Cristo. Não é sair por aí seguindo Jesus numa trilha. Isso é uma metáfora, seguir Jesus. Seguir Jesus é cumprir os seus mandamentos, suas ideias, sua proposta. Então está muito bem esclarecido por você. Tenho certeza que nossos irmãos que ouviram a sua explanação compreenderam bem. Então, sendo assim, vamos ficar hoje por aqui, desejando a todos uma boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.